Olá, graça e paz, eu sou a Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Estamos aqui iniciando hoje o livro de Números, o quarto livro do Pentateuco. Nós acabamos de encerrar aí o livro de Levítico, um livro que nos ensinou algo muito essencial aí sobre quem Deus é. Aprendemos que Deus é santo, mas ao mesmo tempo Ele é muito próximo. Nós vimos que Deus criou caminhos claros para o perdão, para a restauração e para o recomeço. Entendemos que o pecado não afastava Deus quando havia arrependimento sincero e que o desejo dele nunca foi estar longe, né? Mas o desejo do Senhor sempre foi de relacionamento. Nós vimos que o tabernáculo foi levantado, os sacerdotes foram consagrados e a glória do Senhor encheu aquele lugar. O povo entendeu que Deus não os havia libertado do Egito apenas para tirá-los da escravidão, mas para habitar com eles. Deus queria andar no meio do seu povo. E é exatamente a partir desse ponto que nós entramos no livro de Números. Hoje nós vamos andar aí pelos capítulos 1 a 3 desse livro. E à primeira vista, Números parece ser um livro muito difícil, assim também como Levítico, né? Há muitos nomes, listas, divisões, números de tribos e famílias. Mas quando nós olhamos com atenção, percebemos algo muito vivo acontecendo aqui. Deus caminhando com um povo real no meio do deserto. Um povo que já foi liberto, mas que ainda está aprendendo a confiar, obedecer e amadurecer. E uma frase aparece muitas vezes ao longo desse livro. O Senhor falou a Moisés. Essa expressão se repete inúmeras vezes e nos ensina que Deus fala no deserto. Deus não se cala no processo, Ele não se esconde na caminhada. O deserto se torna o lugar onde a voz de Deus é ouvida com frequência. Números é o livro do deserto, e o deserto não é apenas um lugar difícil, é um lugar de formação. É ali que Deus trabalha identidade, caráter e dependência. É ali que nós aprendemos quem somos, a quem pertencemos e em quem devemos confiar. Por isso o livro começa falando de raízes. No capítulo 1, Deus manda Moisés contar o povo. Tribos, famílias, gerações são organizadas. Cada nome aqui tem importância. Cada origem é lembrada. E isso não é apenas uma organização administrativa. Isso é identidade. Deus está dizendo ao povo, vocês têm história, vocês têm origem, vocês pertencem. Valorizar nossas raízes espirituais e físicas nos fortalece. Isso traz segurança para nós e também para nossos filhos, para os nossos netos e descendentes. Em um mundo tão instável, cheio de mudança e de insegurança, saber quem nós somos e de onde viemos nos mantém firmes. Um povo que conhece a sua identidade não se perde com facilidade. E aqui conseguimos enxergar Jesus como bom pastor, aquele que conhece cada um pelo nome, que sabe de onde viemos e que cuida da nossa história com atenção e amor. No capítulo 2, Deus organiza o acampamento. Cada tribo recebe um lugar específico. Ninguém escolhe onde ficar. Deus define. E isso traz ordem, traz direção e traz segurança. Mas o detalhe mais importante é esse. O tabernáculo fica no centro. A presença de Deus não fica distante nem escondida. Ela fica no meio do povo. Tudo gira em torno dele. E quando o povo para, Deus está no centro. Quando o povo caminha, Ele vai à frente. Isso nos ensina que quando Deus ocupa o centro da nossa vida, as coisas começam a se organizar. Mesmo no deserto, existe direção quando Ele está no lugar principal. Aqui nós vemos Jesus como Deus conosco, presente no dia a dia, no caminho, nas decisões e no processo. E existe algo muito bonito revelado aqui também. Deus coloca os solitários em família. Ninguém fica sozinho, ninguém fica sem lugar. Cada tribo, cada família, cada pessoa pertence a algum espaço. Deus cuida não apenas da organização espiritual, mas também do coração do povo.
No capítulo 3, Deus separa os levitas. Eles pertenciam ao Senhor porque foram consagrados a Ele. Não foram separados para aparecer, mas para servir. Eles cuidavam do tabernáculo, protegiam o que era santo, carregavam aquilo que sustentava a adoração. Muito do trabalho deles não era visto, mas era essencial. E isso nos ensina algo muito prático para hoje. Assim como os levitas pertenciam a Deus, nós também pertencemos a Ele. Como filhos, somos chamados a viver separados para o Senhor, não por obrigação, mas por amor. Uma vida entregue, disponível, com o coração alinhado. Esses primeiros capítulos de Números nos mostram que o deserto não é abandono, é cuidado. Que Deus fala no caminho, que identidade importa, que raízes fortalecem, que família cura e que pertencer a Deus é fonte de descanso. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Seguimos caminhando, confiando que mesmo no deserto Deus continua falando, guiando e formando um povo que Ele ama. E o mesmo Deus que falou com Moisés, Ele continua falando conosco hoje.